Há uma ideia que se repete várias e várias vezes. Se você é uma pessoa decente, cedo ou tarde encontrará alguém. Parece bom, conforta. Mas não descreve o que realmente está acontecendo por aí. O mercado de encontros atual não é um espaço neutro, nem justo, nem projetado para que duas pessoas se conheçam com calma. É um terreno cheio de tensão, expectativas cruzadas e decisões tomadas com pressa, onde muitos entram sem saber exatamente o que enfrentam. Para entender isso, é preciso separar duas realidades distintas. Uma coisa é a sociedade em geral, com pessoas de todos os tipos vivendo suas vidas, formando casais, construindo rotinas. Outra coisa muito diferente é o grupo que permanece ativo nos encontros, esse conjunto reduzido que continua buscando. Não são a mesma coisa, mas muitas vezes se confundem. E essa confusão é a origem de muitas frustrações. Quem entra hoje em um encontro, raramente o faz com leveza. Chega com uma história prévia, com decepções acumuladas, com uma sensação de urgência que nem sempre é dita em voz alta. Cada encontro é carregado de significado desde o primeiro minuto. Não se trata mais apenas de ver se há conexão, mas de avaliar se a outra pessoa se encaixa em um plano já definido de antemão. O ambiente se torna denso, quase clínico, como se cada gesto fosse mais uma prova a ser superada. Isso gera um paradoxo desconfortável. Quanto mais se busca segurança, mais a espontaneidade é eliminada. Quanto mais se tenta evitar perder tempo, mais rápido se descarta pessoas que poderiam ter sido valiosas com um pouco de paciência. E assim, sem perceber, muitos acabam participando de um sistema que não os beneficia, mas do qual também não sabem como sair. Este é o ponto de partida. Antes de falar de erros, de expectativas ou de responsabilidades, é preciso entender o contexto. Porque sem esse enquadramento, todo o resto parece um problema individual, quando na verdade é um fenômeno muito mais amplo. Para entender o que acontece nos encontros atuais, é preciso fazer uma pergunta incômoda. Quem realmente permanece lá dentro? Porque o grupo que se mantém ativo buscando um par não representa o conjunto da sociedade. Não é uma amostra equilibrada. É um filtro que foi se estreitando com o tempo, deixando muitos de fora e concentrando dentro perfis muito específicos. A maioria das pessoas que estabelecem relacionamentos estáveis geralmente desaparece logo do mercado. Formam um casal, ajustam suas vidas e seguem em frente. Não voltam. Isso significa que a cada ano que passa, o espaço dos encontros se enche menos de pessoas tranquilas e mais de indivíduos que, por diferentes motivos, continuam procurando. Alguns chegam após longas rupturas, outros carregam relacionamentos falhos. Outros simplesmente não encontraram o que esperavam, mas todos compartilham uma sensação comum. Algo não saiu como deveria. Esse fenômeno cria uma ilusão perigosa. Quando alguém entra nesse ambiente, começa a pensar que isso é o normal, que esse nível de tensão, de desconfiança e de exigência é o habitual. Mas não é. É o resultado de um processo de seleção inversa. Aqueles que tinham menos conflitos internos geralmente saem antes. Aqueles que têm mais dúvidas, mais feridas ou mais expectativas rígidas ficam mais tempo. O problema é que essa realidade raramente é dita em voz alta. Continua-se falando do mercado de encontros como se fosse um reflexo fiel do mundo exterior, quando na realidade é um espaço muito específico, com regras próprias. Aqui não se busca apenas companhia, busca-se validação, reparação emocional, às vezes até redenção pessoal. E quando tantas necessidades se concentram no mesmo lugar, o atrito é inevitável. Por isso, muitas experiências se repetem. As conversas parecem iguais, as decepções se acumulam. E pouco a pouco se instala a sensação de que ninguém vale a pena, quando na realidade o que falha não são apenas as pessoas, mas o ambiente em que se tenta conectar com elas. Compreender quem permanece dentro do jogo muda completamente a perspectiva.
Não se trata mais de culpar indivíduos específicos, mas de reconhecer que o contexto condiciona cada interação desde o primeiro minuto. Há uma pressão silenciosa que acompanha muitas pessoas quando entram em um encontro, embora poucas a reconheçam abertamente. Não se trata apenas do desejo de conectar com alguém, mas do tempo. Um tempo que se sente cada vez mais limitado, mais valioso, mais ameaçador. O relógio biológico, social e emocional começa a ditar o ritmo, mesmo quando ninguém o menciona. Com os anos, as experiências passadas pesam mais. Os relacionamentos que não funcionaram, as decisões erradas, as oportunidades que foram perdidas. Tudo isso não desaparece ao sentar-se diante de alguém novo. Pelo contrário, filtra-se em cada pergunta, em cada silêncio, em cada expectativa. Não se olha mais para o outro apenas pelo que ele é, mas também pelo que poderia evitar. Outro fracasso, outra perda de tempo, outra decepção difícil de justificar para si mesmo e para os outros. A essa pressão interna soma-se a externa. Comentários de familiares, comparações com amigos, imagens constantes em redes sociais que mostram vidas aparentemente resolvidas. Tudo isso reforça a ideia de que ir com calma é um luxo que já não existe, que é preciso decidir rápido, que errar novamente não é uma opção aceitável. E assim, sem dizer, cada encontro se transforma em uma avaliação acelerada do futuro. O resultado é um estado emocional tenso. A curiosidade se mistura com o medo. A ilusão convive com a desconfiança. Em vez de explorar, calcula-se. Em vez de escutar, antecipa-se. A outra pessoa deixa de ser alguém a descobrir e passa a ser mais uma variável dentro de uma equação pessoal que urge resolver. Essa dinâmica não nasce da maldade nem da frieza. Nasce do medo de ficar para trás, de chegar tarde a uma vida que parece ter prazos rigorosos. Mas quanto mais essa pressão domina, menos espaço sobra para que algo autêntico surja. E é aí que muitas conexões se rompem antes mesmo de começar. Nesse ponto, algo muda de forma quase imperceptível. O encontro deixa de ser um espaço para se conhecer e começa a se parecer com uma entrevista. Não acontece de forma explícita. Ninguém tira uma lista nem anuncia o exame, mas a lógica está ali. Cada pergunta, cada resposta, cada detalhe é avaliado como se houvesse um critério prévio a ser cumprido. As conversas já não giram apenas em torno de gostos, anedotas ou afinidades espontâneas. Surgem questões que, em outro contexto, teriam necessitado de tempo e confiança. Trabalho, estabilidade, planos para o futuro, valores definidos, capacidade emocional. Tudo é posto sobre a mesa cedo demais, não por curiosidade genuína, mas por necessidade de descartar rapidamente. O objetivo deixa de ser conectar e passa a ser decidir se vale a pena continuar investindo tempo. Essa dinâmica gera uma tensão constante. A pessoa que está à sua frente não se sente ouvida, mas medida. Cada palavra parece ter consequências. Um silêncio é interpretado como dúvida. Uma resposta ambígua como falta de compromisso. Até o humor perde sua função natural e se torna mais uma prova de compatibilidade. A espontaneidade, que costuma ser a origem da atração, fica relegada a um segundo plano. O mais paradoxal é que esse enfoque costuma ser justificado como maturidade. Disse que é melhor ser claro desde o início, que assim se evitam mal-entendidos. Mas na prática, essa clareza prematura atua como uma barreira. Impede que duas pessoas se mostrem como realmente são, porque ambas sentem que estão sendo avaliadas segundo um padrão que não definiram juntas. Além disso, esse modelo transforma a rejeição em algo muito mais pessoal. Já não é simplesmente não houve química, mas você não atendeu ao que eu buscava. Isso deixa uma marca mais profunda e reforça a sensação de que o mercado de encontros é um lugar hostil, onde cada encontro pode erodir um pouco mais a confiança. Assim,
Muitas pessoas saem dessas experiências cansadas, mesmo quando ninguém fez nada objetivamente errado. Não foi um encontro ruim. Foi um encontro mal planejado. Um espaço que deveria ter permitido descobrir o outro se tornou um processo de seleção. E quando isso se repete várias e várias vezes, o desgaste é inevitável. Nesse contexto, algo que antes era considerado normal começa a ser visto como um sinal negativo. A calma. Levar tempo para conhecer alguém, avançar passo a passo, observar sem pressa. Tudo isso que durante anos foi sinônimo de sensatez, agora é interpretado como falta de interesse, ou, pior ainda, como uma perda de tempo injustificável. A lógica é simples e perigosa ao mesmo tempo. Se o tempo é escasso, cada atraso parece uma ameaça. Se o futuro parece urgente, qualquer dúvida é vivida como um obstáculo. Assim, quem não acelera o ritmo fica automaticamente sob suspeita. Não porque tenha feito algo errado, mas porque não se adapta a uma velocidade que ninguém acordou explicitamente, mas que todos parecem exigir. Essa pressão distorce a comunicação desde o princípio. Expressões como "vamos ver no que dá", "prefiro te conhecer melhor" ou "não tenho pressa" deixam de soar razoáveis e passam a ser interpretadas como sinais de insegurança ou falta de compromisso. A paciência, em vez de gerar confiança, desperta inquietação. E essa inquietação costuma se traduzir em decisões abruptas: cortar antes da hora, descartar sem explorar, fechar portas que talvez merecessem um pouco mais de atenção. O irônico é que esse afã por avançar rápido não garante melhores resultados. Pelo contrário, aumenta o número de encontros falhos e reforça a sensação de estar preso em um ciclo repetitivo. Busca-se proteger o tempo, mas acaba-se desperdiçando energia emocional. Tenta-se evitar a dor, mas geram-se mais frustrações pequenas que se acumulam com o tempo. Quando ir devagar se torna um problema, algo essencial se perde. A possibilidade de que a conexão surja de forma natural, sem imposições nem prazos invisíveis. E sem esse espaço, os relacionamentos deixam de ser construídos e começam simplesmente a ser avaliados, como se o objetivo não fosse compartilhar um caminho, mas chegar o quanto antes a uma meta que ninguém definiu com clareza. No meio dessa dinâmica acelerada, aparece outro fenômeno que costuma passar despercebido, mas que pesa enormemente em muitos encontros. A expectativa de que a outra pessoa, especialmente o homem, não apenas acompanhe, mas compense, que traga estabilidade, contenção emocional e soluções para problemas que não nasceram nessa relação, mas que chegam com ela. Muitas pessoas entram no mercado de encontros com uma carga prévia importante. Experiências dolorosas, relacionamentos tóxicos, decepções profundas. Tudo isso é humano. O problema surge quando essas feridas são transferidas para o novo vínculo como uma responsabilidade implícita. O encontro deixa de ser um entre dois indivíduos e se transforma, pouco a pouco, em um espaço onde um deve demonstrar que é capaz de sustentar o que o outro não conseguiu resolver por si mesmo. Isso gera uma pressão silenciosa, mas constante. Não se pede abertamente, mas se espera. Espera-se compreensão ilimitada, paciência sem data de validade, fortaleza emocional permanente. Qualquer limite é interpretado como falta de empatia. Qualquer cansaço, como egoísmo. E assim, a relação se desequilibra desde o princípio, mesmo antes que exista algo sólido que a justifique. O mais complicado é que esse papel não costuma ser escolhido conscientemente. Ele é assumido pouco a pouco, quase sem perceber. No princípio, parece um gesto de apoio, depois uma adaptação, em seguida, uma obrigação. E quando alguém tenta recuperar espaço ou estabelecer limites, a reação costuma ser de surpresa ou reprovação, como se estivesse falhando em uma missão que nunca aceitou formalmente. Essa dinâmica não só desgasta, mas também distorce a atração. A conexão é substituída pela função. O desejo se mistura com a responsabilidade.
E nesse cruzamento, muitos vínculos perdem a leveza, tornando-se algo pesado antes de terem tido a oportunidade de crescer de forma natural. Aqui entra em jogo um fator que reconfigurou completamente a maneira de se relacionar: os aplicativos de encontros. Em teoria, prometem ampliar opções e facilitar encontros. Na prática, introduzem uma lógica fria e quantitativa que afeta como as pessoas se percebem entre si. Deslizar, comparar, escolher, descartar. Tudo acontece a uma velocidade que o cérebro emocional nem sempre consegue processar. O efeito é sutil, mas profundo. Quando as opções parecem infinitas, cada indivíduo se torna mais um perfil dentro de uma lista. A atenção se fragmenta. A paciência diminui. A ideia de que sempre pode aparecer alguém melhor no próximo deslizamento enfraquece qualquer tentativa de aprofundar. Não porque falte interesse, mas porque o sistema é projetado para manter a busca ativa, não para encerrá-la. Além disso, essa dinâmica não afeta a todos igualmente. Cria-se uma concentração de atenção em um grupo reduzido de perfis, enquanto muitos outros recebem pouco ou nenhum interesse. Isso gera frustração, comparações constantes e uma sensação de desequilíbrio que raramente é reconhecida abertamente. Alguns sentem que sempre competem, outros que sempre podem escolher, e ambos os extremos distorcem a experiência. Com o tempo, essa lógica transforma as expectativas. Espera-se impacto imediato, conexão instantânea, validação rápida. Se não acontece nos primeiros minutos, vira-se a página. O problema é que os relacionamentos reais raramente funcionam assim. Precisam de contexto, repetição, nuances, mas os aplicativos recompensam o contrário: o chamativo, o imediato, o superficial. Assim, muitos entram nos encontros convencidos de que algo está errado com eles ou com os outros, quando na realidade estão reagindo a um sistema que prioriza a quantidade sobre a qualidade. Um sistema que transforma a busca por conexão em um exercício de otimização constante, onde quase ninguém se sente realmente satisfeito. Com o tempo, todas essas dinâmicas convergem em uma expectativa que raramente é questionada. A ideia de que existe uma pessoa ideal que se encaixa perfeitamente em um conjunto de requisitos muito específicos. Não se trata apenas de atração ou compatibilidade básica, mas de uma combinação quase impossível de características emocionais, estabilidade, ambição, sensibilidade, disponibilidade e segurança. Tudo ao mesmo tempo. Desde o princípio. O problema não é aspirar a algo melhor, mas confundir aspiração com exigência absoluta. Muitas vezes, as condições se acumulam sem perceber que algumas se contradizem entre si. Busca-se alguém seguro, mas sempre disponível, independente, mas totalmente focado no relacionamento, emocionalmente aberto, mas inabalável. Quando essa figura não aparece, a conclusão costuma ser que ninguém está à altura, em vez de se perguntar se o padrão é realista. Essa idealização tem consequências claras. Cada pessoa real é comparada com uma versão imaginária que nunca erra e nunca falha. Qualquer imperfeição é magnificada. Qualquer dúvida é interpretada como um sinal definitivo. Assim, as oportunidades são descartadas não por falta de conexão, mas por não coincidirem com uma imagem que só existe na mente. O mais inquietante é que esse ideal não surge do nada. Ele é alimentado por discursos sociais, por exemplos isolados, por histórias que se repetem várias e várias vezes até parecerem normais. Mas na prática, esse modelo não descreve relações reais, e sim fantasias construídas a partir de fragmentos. E medir pessoas reais com esse padrão apenas garante decepção. Quando o ideal não existe, o mercado de encontro se torna um lugar de busca interminável. Sempre falta algo. Sempre há uma razão para continuar procurando. E enquanto isso, as conexões possíveis se perdem, não porque fossem ruins, mas porque nunca tiveram a oportunidade de ser suficientes. Quando a pressão do tempo, as expectativas elevadas e a lógica dos aplicativos se combinam,
surge uma tentação recorrente: acelerar o compromisso. Passar rápido de se conhecer a definir, de definir a exigir, de exigir a construir uma estrutura que ainda não tem alicerces sólidos. Tudo acontece depressa, não porque a relação peça, mas porque o medo de ficar para trás impulsiona a fechar etapas o quanto antes. Esse avanço expresso costuma ser justificado como clareza e maturidade. Disse que é melhor saber logo se algo é sério. Mas na prática, muitas decisões são tomadas sem ter observado a outra pessoa em diferentes contextos, sem ter passado por pequenos conflitos, sem ter verificado como as diferenças reais são gerenciadas. O compromisso chega antes do conhecimento profundo, e isso cria uma fragilidade que nem sempre é percebida no início. As consequências aparecem mais tarde. Quando a novidade se dilui e a rotina se instala, vêm à tona as incompatibilidades que não foram detectadas a tempo. Então surge a frustração, a sensação de ter ido rápido demais, de ter se comprometido com uma ideia mais do que com uma pessoa. E desfazer esse caminho costuma ser mais custoso do que ter ido devagar desde o início. Além disso, essa aceleração reforça um ciclo prejudicial. Cada experiência falha aumenta a urgência da próxima. Cada término alimenta a ideia de que, desta vez, é preciso fazer melhor, o que na realidade significa fazer ainda mais rápido. Assim, o aprendizado se confunde com pressa, e o medo volta a ditar o ritmo. O resultado é um cansaço profundo, não só pelos relacionamentos que não funcionam, mas pela sensação de ter estado sempre correndo em direção a algo que nunca termina de chegar. Um desgaste que não nasce da falta de opções, mas da forma como se tenta construir vínculos sob pressão constante. Depois de percorrer todo esse caminho, fica uma ideia incômoda, mas necessária. Nem toda urgência é compartilhada, e nem toda pressão é responsabilidade da outra pessoa. O mercado de encontros atual impulsiona a agir como se cada encontro tivesse que resolver tudo imediatamente, mas essa lógica acaba prejudicando quem participa dela sem questioná-la. Entender os próprios limites torna-se essencial. Não para se fechar, mas para não assumir cargas que não lhe correspondem. Não para fugir do compromisso, mas para construí-lo sobre bases reais e não sobre o medo. Quando alguém entra em um relacionamento esperando que o outro complete, repare ou acelere processos internos pendentes. A conexão se desequilibra desde o início. E nenhum vínculo pode se sustentar muito tempo sob esse peso. Isso não se trata de apontar culpados individuais. Trata-se de reconhecer um sistema que premia a pressa, a avaliação constante e as expectativas irreais. Um ambiente onde dizer "preciso de tempo" é interpretado como fraqueza e onde impor limites é confundido com desinteresse. Mudar essa dinâmica exige algo simples, mas difícil: honestidade, paciência e a coragem de não jogar segundo regras que não funcionam. Talvez a pergunta mais importante não seja por que é tão difícil encontrar alguém, mas por que insistimos em fazê-lo de uma forma que deixa quase todos insatisfeitos. Talvez o verdadeiro ato de maturidade seja sair do piloto automático, desacelerar e decidir que tipo de relacionamento se quer construir, mesmo que isso implique ir contra a corrente. Agora a reflexão está aberta. Você viveu alguma dessas situações? Reconhece essas dinâmicas em suas próprias experiências ou nas de pessoas próximas? Compartilhe sua opinião nos comentários e conte-nos como você vê isso.